Olá, eu sou a Maria Fernanda e o nosso trabalho hoje é sobre as bactérias do gênero Staphylococcus. O meu nome é Rebeca Araújo Mota e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o gênero Staphylococcus sp. Eu vou falar um pouco sobre as características gerais das bactérias que são inseridas nesse grupo. Elas fazem parte do reino Monera, sendo este um dos grandes 5 reinos da biologia, onde são inseridas apenas as bactérias. Elas são bactérias unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula em sua composição. As bactérias também são divididas em 2 grandes grupos de bactérias, procariontes e de bactérias eucariontes. As bactérias do gênero Staphylococcus são inseridas no grupo de bactérias procariontes, que são aquelas que não possuem uma membrana que separe o seu núcleo da sua parede celular. A sua alimentação pode ser tanto autótrofa quanto heterótrofa, sendo as autótrofas aquelas que produzem o seu próprio alimento, já as heterótrofas não, são aquelas que se alimentam da matéria que está ao seu redor. Elas são bactérias muito patogênicas, podendo causar doenças para os mamíferos, mas também, elas têm uma grande importância ecológica, participando do ciclo do nitrogênio e sendo bactérias decompositores. Elas podem viver tanto em colônias agrupadas, várias bactérias juntas, ou isoladas, sozinhas. Aqui agora eu vou falar sobre a estrutura das bactérias. Eu coloquei uma imagem de uma bactéria e agora eu vou representar o que compõe a bactéria, né? Ela tem a sua cápsula, que é a sua membrana mais externa, essa aqui que eu estou apontando em vermelho, que faz a proteção externa de toda a bactéria. Em sua segunda camada, vamos dizer assim, nós temos a parede celular, que eu estou apontando em azul aqui. E em seguida nós temos a membrana plasmática. E vamos relembrar que eu falei no slide anterior que as bactérias deste gênero, elas são procariontes, ou seja, elas não possuem uma membrana que separe a parede celular do núcleo. Então, vamos ver aqui que nós temos o DNA aqui e a parte do nucleóide juntamente com o citoplasma ligado diretamente com a membrana plasmática. Nós temos as fímbrias e o flagelo, que são responsáveis pela locomoção da bactéria. E nós temos uma coisa muito importante nesta bactéria, que é presente nas bactérias do gênero Staphylococcus, porém não se apresenta em todas as bactérias, que são os plasmídios. Os plasmídios são fragmentos de DNA que fazem a resistência da bactéria, que fazem a sua seletividade. Para que serve? Fazendo com que a bactéria seja resistente a alguns antibióticos. Falando de membrana plasmática, parede celular, as bactérias do gênero Staphylococcus, elas têm uma coloração GRAM. A coloração GRAM, nesse tipo de bactéria, ela é positiva. Nós temos também a presença dos ribossomos, as proteínas da bactéria, os mesossomos e de algumas enzimas, que auxilia na respiração. Essa bactéria também, a parede de Gram positivo, é muito importante, pois ela se torna sensível à lisozima. O que é a lisozima? A lisozima é uma enzima presente na nossa lágrima, que é capaz de, vamos supor assim, atacar a parede da bactéria. Muitos antibióticos, eles atuam na parede celular da bactéria devido às características dela e da sua coloração Gram. Essa bactéria também, a parede de Gram positivo, é muito importante, pois ela se torna sensível à lisozima. O que é a lisozima? A lisozima é uma enzima presente na nossa lágrima, que é capaz de, vamos supor assim, atacar a parede da bactéria. Muitos antibióticos, eles atuam na parede celular da bactéria devido às características dela e da sua coloração Gram. Eu vou falar agora sobre a respiração dessas bactérias. Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. As bactérias aeróbias são aquelas que necessitam da presença do oxigênio para poder sobreviver. Já as anaeróbias, elas podem ser divididas em 2 grupos, que foi colocado aqui. As anaeróbias
obrigatórias, são aquelas que precisam que não tenha oxigênio. Se tiver um oxigênio, elas morrem, não conseguem sobreviver, não pode ter oxigênio algum para essa bactéria poder viver. Já as facultativas são as bactérias anaeróbias que pode ter, né, um oxigênio ali e ela vai continuar sobrevivendo, podendo usar ou não esse oxigênio para sua sobrevivência. Eu vou falar agora sobre a reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias é um fator muito importante, fazendo com que elas se tornem muito resistentes, porque a sua rápida reprodução faz com que se torne muito difícil a sua eliminação. Mas agora eu vou falar sobre as duas reproduções que as bactérias do gênero Staphylococcus fazem: a divisão binária e a sua esporulação. Eu coloquei aqui uma imagem para demonstrar como que ocorre cada uma delas. Nós temos a esporulação aqui e a divisão binária. Vamos explicar primeiro como que ocorre a esporulação. A esporulação é uma bactéria que ela faz a duplicação do seu próprio DNA, dividindo, tirando e fazendo com que se forme um esporo igual ao da célula-mãe. Aqui, né? Fazendo a duplicação do DNA e fazendo todo o processo de divisão da bactéria, formando mais uma. Já a divisão binária, ela é um pouquinho diferente. Ocorre a divisão do próprio DNA da célula-mãe, formando duas células filhas idênticas. Ou seja, essas duas reproduções, as bactérias que são formadas são idênticas à bactéria original, são literalmente clones. É muito importante lembrar também que a esporulação ela só é usada em último caso da bactéria, quando ela está localizada numa situação muito crítica, em um ambiente, em temperaturas, tudo desfavoráveis para a sobrevivência dela, ela começa a fazer a sua esporulação. Agora eu vou falar sobre o formato das bactérias Staphylococcus, o porquê que elas são chamadas de Staphylococcus. O coccus é quando possui apenas uma bolinha aqui. Agora, a palavra Staphylococcus é a junção de vários cocos numa conformação de um cacho de uva, como nós temos aqui. Vários cocos unidos como se fosse um cachinho de uva. Vou falar agora sobre os antimicrobianos. Onde eles atuam? Como já foi dito, eles atuam na parede celular da nossa bactéria. A parede celular da nossa bactéria ela é de gram-positivo, ou seja, os antibióticos eles atuam justamente na parede de peptídeo glicano da nossa bactéria. E quando usado de uma maneira totalmente irresponsável e inadequada, a bactéria vai se tornando muito resistente aos antibióticos, que é o exemplo da penicilina. Ela sempre foi usada desde antigamente muito irresponsável, de uma maneira muito irresponsável. E agora, hoje em dia, as bactérias elas não respondem muito mais a esse antibiótico. Mas, em compensação, a lisozima ela faz com que a nossa bactéria se torne muito sensível. Então, tem enzimas e antibióticos que atuam na parede dessa bactéria, fazendo com que a elimine. Eu vou falar agora um pouco sobre o habitat das bactérias, aonde elas vivem. Elas vivem em todos os lugares. As bactérias estão por todos os lugares. Já as bactérias patogênicas, as bactérias oportunistas que vêm, querem colonizar nosso corpinho e causar uma doença, elas ficam na nossa pele, nas nossas mucosas, na boca, no nariz, nas orelhas. E nos animais domésticos que nós estamos estudando, não é muito diferente. Ficam nas mucosas, na boca, nas orelhas, podendo causar doenças como a otite, bastante presente nos animais, podendo ser uma otite viral ou uma otite bacteriana. No narizinho, ela pode entrar dentro do nosso organismo, colonizar órgãos, elas adoram ficar no intestino, então elas estão em todos os lugares. Eu vou falar agora um pouco sobre as doenças mais populares do gênero Staphylococcus sp. Entre essas doenças estão a foliculite, a mastite bovina, a otite canina, doenças sistêmicas fatais, doenças oportunistas, endocardite, osteomielite e pneumonia, entre muitas outras, tendo em destaque essas. A foliculite ela é a infecção dos bulbos onde nascem os pelos
os cabelos e os cílios dos animais. Já a mastite bovina, ela é uma infecção nos úberos dos tetos das vacas. E essa infecção, somada à inflamação, pode causar febre, perda de apetite, redução de peso, de produtividade do animal e nas vacas leiteiras pode prejudicar significativamente a qualidade do leite e, se não tratada com seriedade, essa doença pode levar até a morte do animal. As bactérias do gênero Staphylococcus sp também são causadoras da otite externa canina, que nada mais é do que a infecção do canal auditivo dos cães. Essa doença pode gerar uma coloração diferenciada na cera de ouvido do animal, causar uma certa desorientação, desconforto e, em casos mais avançados, muita dor. As bactérias do gênero Staphylococcus sp também são causadoras de doenças sistêmicas fatais, doenças oportunistas, lembrando que algumas espécies dessas bactérias estão presentes no ar ou no próprio organismo, na pele, nas mucosas, porém com uma queda de imunidade ou outras doenças mais leves, elas se aproveitando, podem proliferar e causar doenças e problemas muito mais graves. Essas bactérias também são responsáveis por causar a endocardite, que é a infecção do tecido de revestimento do coração, a osteomielite, que são as infecções dos ossos, e a pneumonia, que nós conhecemos, entre outras doenças. Staphylococcus aureus é uma das mais agressivas bactérias desse gênero, sendo a principal causadora da endocardite estafilocócica, da pneumonia estafilocócica, do choque tóxico e da osteomielite. Aqui a gente pode ver a imagem de uma mão com resultado de um choque tóxico, e aqui a imagem de um osso com a infecção causada pela bactéria. Staphylococcus epidermidis, elas são bactérias causadoras principalmente da sepse sanguínea, que é a infecção no sangue, e ligada também a outro tipo de endocardite. Aqui nós temos a sepse tradicional na pele, e aqui a gente tem na imagem a infecção ali nas válvulas do coração. As bactérias da espécie Staphylococcus sporoticus é responsável principalmente pela infecção urinária. Nessa imagem nós podemos ver um animal sem a doença, urinando com as patas posteriores pouco verticais, a articulação do joelho levemente flexionada. Já um animal que sofre com infecção urinária, ele fica com a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, pode vocalizar, postura arqueada, patas anteriores verticais, dorso curvado, músculos tensos e patas posteriores mais verticais. Agora eu vou falar sobre a diferenciação de gênero e espécie. Agora eu só tô falando gênero Staphylococcus, bactéria gênero Staphylococcus, mas as espécies presentes dentro desse grande gênero. Nós temos eu vou falar agora, de 3 espécies muito importantes dentro desse grande gênero de bactérias Staphylococcus. Eu vou subdividir as bactérias em bactérias que apresentam a enzima coagulante, a coagulase, e as bactérias que não apresentam essa enzima coagulase de jeito nenhum. Uma espécie, dessa bactéria que apresenta essa enzima coagulase é a Staphylococcus aureus. Ela é uma bactéria extremamente patogênica e daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Já as bactérias que não possuem essa enzima coagulase, estamos divididas em Staphylococcus epidermidis e a Staphylococcus saprophyticus. Então, essas são as 3 bactérias que eu vou falar para vocês agora. Eu vou falar agora das bactérias, Staphylococcus aureus. Elas são uma bactéria muito infecciosa, ela causa infecções. Essa é uma bactéria que está presente em todo lugar. Está presente em muitas superfícies, você pode se contaminar por essa bactéria através da alimentação, ou caso o animal tenha sofrido um corte, ela pode entrar pela corrente sanguínea. Uma bactéria muito perigosa.
Ela é uma bactéria mesófila. O que é isso? Ela cresce em temperaturas muito adversas. Ela tem um índice, né, de temperatura de 7 graus até 48 graus Celsius. Pense, se uma bactéria crescer, ela pode estar lá dos 7 aos 48 graus Celsius. Ela é uma bactéria muito resistente à temperatura. Aqui agora eu coloquei uma imagem das feridas, né, das infecções que essas bactérias podem causar nos animais domésticos, causando essas feridas. E através de feridas como essas também elas podem entrar e causar uma infecção interna. Agora eu vou falar sobre as duas bactérias que não apresentam a enzima coagulase, que é a bactéria Streptococcus epidermidis e a bactéria Streptococcus saprophyticus. A bactéria epidermidis, elas são bactérias oportunistas, ou seja, a oportunidade que ela tem para te contaminar, ela está lá te contaminando. Ela é muito presente nos hospitais, ela causa bastante das infecções hospitalares, porque ela fica lá em cima de um catéter, numa agulha, e ao você ingerir esse material contaminado no seu paciente, já era. A bactéria vai causar uma infecção hospitalar. Ela é muito presente, né, nesse ambiente hospitalar. Ela pode colonizar a mucosa, né, nossa região de muco, a boca, o nariz, as orelhas, ou até mesmo a nossa pele. Ela tem um formato, ela pode formar um biofilme, ela forma esse biofilme. O que é esse biofilme que essa bactéria forma? É uma resistência que ela faz para que ela seja mais resistente aos ataques dos antibióticos usados para combatê-las. Já as bactérias Streptococcus saprophyticus, elas são anaeróbias facultativas, como a gente já disse anteriormente, ela pode respirar, viver, né, na presença de oxigênio ou não. Elas são imóveis e não esporuladas, ou seja, elas não se movimentam, elas ficam lá paradinhas e não fazem a reprodução pela esporulação, ou seja, o ambiente em que elas vivem, ele é estável para as bactérias não precisarem fazer essa reprodução por esporulação, elas vivem num ambiente ok, né? Ela é encontrada no sistema genital dos mamíferos, na genitália dos machos e das fêmeas. Mas como que acontece, né? Ela não causa nada? Não. Ela tá lá, mas caso esse paciente tenha uma imunodeficiência ou apresente uma infecção, uma doença secundária, fazendo com que a imunidade desse paciente baixe, essa bactéria, ela vai, consequentemente, causar uma infecção nesse paciente, nesse mamífero. Agora eu vou falar um pouco sobre a patogenia e a patogenicidade desse gênero de bactéria. As bactérias do gênero Staphylococcus sp possuem 2 mecanismos de ação para causar doenças e danos ao organismo do animal afetado. Um dos mecanismos é por ação direta no tecido, em contato direto com um tecido lesionado, com uma porta de entrada, que ela vê oportunidade de proliferação, ou por mecanismos de produção de exotoxinas. Algumas bactérias também possuem as cepas, que podem causar alguma reação negativa no organismo, mas é por invasão direta ou exotoxinas que elas causam, são esses os principais mecanismos de ação. Aqui nós vemos os 2 mecanismos de ação, por tecido direto e por produção de citocinas através de células T. Os estafilococos patogênicos são onipresentes. Eles estão situados em cerca de 30% das narinas anteriores de adultos saudáveis e 20% na pele, sendo mais comuns em serem transportados e carregados por funcionários e pacientes de hospitais, já que esses estão em contato direto com o ambiente contaminado. A habilidade de coagular o sangue produzindo coagulase distingue o patógeno virulento dos Staphylococcus aureus de várias espécies de Staphylococcus coagulase negativos menos virulentas. Staphylococcus aureus coagulase positivo está entre os patógenos humanos mais onipresentes e perigosos, tanto por sua virulência como sua habilidade de desenvolver resistência a antibióticos. Ou seja, os Staphylococcus aureus, eles possuem essa agressividade, como eu já disse, eles possuem um destaque dentro desse gênero de bactérias por essas características específicas que ele possui.
E para finalizar o nosso trabalho, eu trago aqui características de mais 2 espécies de Staphylococcus que a gente já citou, que é o Staphylococcus epidermidis e o Staphylococcus sprófiticus. Os Staphylococcus epidermidis, eles são considerados micro-organismos oportunistas, porque eles já estão presentes no nosso corpo de forma inofensiva, porém tendo uma queda na imunidade ou uma lesão, uma infecção, algo do gênero, ele vê a oportunidade de se proliferar. A proliferação dele é muito rápida e ele possui resistência a antibióticos. Já os Staphylococcus sprófiticus, eles possuem a mesma característica do Staphylococcus epidermidis, tendo em vista que eles já estão presentes no nosso organismo nos órgãos genitais. Ele é responsável, lembrando, principalmente pela infecção urinária. Muito obrigada por assistirem ao nosso trabalho. Eu espero que gostem e muito obrigada!